Oi, sejam muito bem-vindos ao Pode Comunicar, o podcast do projeto de extensão Comunica Direito Privado. Eu sou Gabriela Peron, aluna de Direito da Unifesp e extensionista do projeto. Aqui do meu lado, eu tenho a professora Isis. Ela é professora de Direito Civil da Unifesp, ela é coordenadora e idealizadora do Comunica Direito Privado. Hoje, a gente vai voltar um pouco com o Sistema de Justiça Multiportas, tratado no nosso segundo episódio, e a gente vai falar sobre um dos meios autocompositivos de gestão de conflitos, que é a negociação. Muitas são as notícias que são publicadas sobre negociação, seja no meio empresarial, seja nos grandes negócios, nos esportes ou em questões de ordem financeira. A negociação faz parte das nossas relações e da nossa rotina. Se você der um Google, com certeza você vai achar algum caso envolvendo uma negociação. E para tratar desse tema, nós trouxemos a advogada e mediadora Ana Carolina Quintela. Ela é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é professora da Gaia, Escola de Mediação, e ela é escritora de diversos livros e artigos sobre mediação. Bem-vinda, Ana Carolina. Uma alegria estar aqui contigo. Mais esse episódio aqui do Pode Comunicar. A alegria e satisfação é toda minha em fazer parte desse projeto incrível. Então, eu quero agradecer realmente esse convite para estar aqui hoje. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super produtiva. Muito obrigada, Ana Carolina, por estar aqui com a gente, pela sua participação e por você se dispor a falar um pouquinho mais sobre negociação. Para a gente situar toda a questão da negociação, eu acho legal que a gente comece com 3 perguntas. A primeira delas é: o que é negociação? Para que serve a negociação? E acho que algo que é muito questionado, assim, muito perguntado, é se, para negociar, a gente precisa ter um conflito. Ótimas perguntas para a gente começar, então, a nossa conversa. Bem, sobre o que é negociação, faz muito sentido para mim um conceito que o William Ury propõe, de que a negociação nada mais é do que uma comunicação de mão dupla. Essa é a essência da negociação. Então, toda vez que a gente precisa e escolhe, tomar alguma decisão, seja individualmente ou com alguma outra pessoa, a gente vai passar pela negociação. Então, a essência da tomada de decisão é a negociação. Então, isso já responde também a tua terceira pergunta de que não é necessário ter um conflito para existir uma negociação. Então, toda vez que a gente tiver algum interesse que precise ser considerado para uma tomada de decisão ou também para resolver um conflito ou buscar resolver um conflito, nós estaremos diante de uma negociação. E isso é bacana, né? Porque falando disso, da questão do conflito, que às vezes a gente acha que precisa ter um conflito, para negociar alguma coisa. Nesse livro, que a gente colocou, inclusive, aqui, que a gente vai falar depois um pouquinho mais, ele traz exatamente essa ideia de que negociar é muito mais um ato de criatividade do que propriamente um ato de conciliação. A gente fala em negociação e a gente já pensa, eu tenho que conciliar, eu tenho que ceder, eu tenho que abrir mão de algo. Quando, na realidade, eu estou falando muito mais de um pensamento estratégico para gerir um determinado conflito, ou para gerir uma determinada situação, ou para gerir uma determinada relação, que a gente pode estar construindo a partir disso, e aí a negociação vai nos ajudar com ferramentas e estruturas estratégicas que a gente possa criativamente construir, inclusive, outros caminhos, que talvez a gente não tivesse pensado para caminhar numa direção X. A gente pode construir o X mais 1, o X mais 2, e assim a gente pode usar dessa criatividade, desse estímulo, e a negociação se proporciona muito para isso também. Então, assim, conflito não é o requisito para que a gente comece um processo de negociação. Exatamente. Então, reforçando o que a Gabriela falou no início, de fato, a negociação faz parte da nossa vida, das nossas relações, da forma com a qual a gente se comunica, e também ela pode ser analisada a partir de estratégias e metodologias, Então, apesar de ser algo que é natural, que pode ser desenvolvido, que é um pressuposto, como eu disse anteriormente, até mesmo para a tomada de decisão, ainda assim, ela também é uma competência a ser desenvolvida, porque técnicas precisam ser utilizadas e podem ser utilizadas a partir de diversas metodologias e até mesmo para decidir qual é a estratégia mais adequada para se realizar uma negociação.
Então, isso já nos dá aqui também um outro direcionamento de que existem várias formas de negociar, né? Então, não existe só uma forma. Né? A essência, sim, é estar diante de interesses, né? De buscar uma solução consensual, como tu bem disseste, é um meio autocompositivo de solução de conflitos, de gestão de conflitos, né? Mas podem se adotar estratégias diferentes. Sim, sim, muito interessante. E acho que uma dúvida que também surge muito a partir disso tudo que você falou é quando que a gente vai escolher a negociação, né? Dentre todos os outros meios que a gente tem no sistema de justiça multiportas, como que a negociação vai ser encontrado como ideal? Toda vez que as pessoas tiverem interesse de maneira consensual resolverem seus conflitos, estarem dispostas a entrarem nessa comunicação de mão dupla, como o Uri fala, a negociação se faz possível, né? E é interessante a gente pensar que quando a gente fala de negociação, a gente pode falar de uma negociação direta ou de uma negociação assistida. E o que isso quer dizer? Também é uma forma da gente analisar a negociação. Aqui nosso foco talvez seja mais a negociação direta, que é quando os próprios envolvidos numa situação de tomada de decisão ou de conflito negociam diretamente, ou seja, eles estão ocupando o papel de negociadores. Como a gente está aqui também na área do direito, convém dizer que os advogados também dessas pessoas, né, envolvidos nessa relação, também podem fazer parte dessa negociação, acompanhando os seus clientes ou até mesmo representando os seus clientes, negociando diretamente entre eles. Então, tudo isso é negociação. E eu falei também da negociação assistida, né, ou indireta. Porque a negociação, dentro dos métodos autocompositivos de solução e gestão de conflitos, também se mostra como uma fase e como uma estratégia dentro da mediação ou da conciliação, por exemplo, porque as pessoas, enquanto protagonistas da decisão, né, que vai ser tomada com essa intervenção de um terceiro que não tem o poder de tomada de decisão, que é o mediador ou conciliador, também vão estar negociando. Mas elas vão ser assistidas por esse terceiro que vai facilitar essa comunicação entre as pessoas, que por alguma animosidade, por qualquer motivo que seja, não optaram por negociar diretamente. Então, veja, quando a gente fala do sistema de justiça multiportas, a gente basicamente tem dois grandes grupos de meios adequados de solução de conflitos, né? Que é a autocomposição e a heterocomposição. Então, em todos os meios autocompositivos de solução e gestão de conflitos, a negociação está presente. Né? Nossa, então, interessante. quando a gente coloca, né, em perspectiva de sistema, isso serve muito bem aqui para a gente entender, né, pedagogicamente falando, toda vez que a gente falar de autocomposição, a gente vai falar de negociação, né, Isis? Eu acho que a negociação tem esse lugar importantíssimo, né? Como a Ana Carolina colocou, de a gente olhar quando a gente olhar o procedimento da mediação, uma das fases do procedimento da mediação é exatamente a negociação. E esse mediador vai ser o responsável por coordenar esse procedimento e por assistir as pessoas. E a gente já falou, né, em outros, só para falar, autocomposição, a gente está falando desse processo de diálogo construído entre as próprias pessoas, esse protagonismo. A heterocomposição é esse terceiro. Então, é importante também a gente pensar nessa triagem desse lugar. Quando é que, então, ela vai ser o meio escolhido? Vai ser escolhido quando for identificado que para aquelas pessoas, né, naquele contexto específico, a negociação é o melhor meio. E como é que a gente faz isso? A gente já tem um outro vídeo falando sobre triagem, comentando um pouquinho dessa ideia do diagnóstico e também do desenho. Sempre que a gente tiver uma situação, problema, que nos traga a necessidade da gente avaliar estrategicamente isso, a gente vai fazer um desenho de sistemas, né? Alguns vão chamar de desenho de sistemas de disputas ou design de sistemas, etc. Mas a ideia é essa, é criar um desenho, uma estratégia de gestão daquele conflito, daquela situação, que possa favorecer aquelas pessoas naquele contexto. Então, não tem uma fórmula mágica. É importante que a gente diga, a negociação ela vai estar ali
talvez um dos meios mais, né, como a gente via, que está em todos esses espaços da autocomposição, em praticamente todos, existe esse momento negocial, e também diretamente, mas é importante frisar. Eu preciso pensar estrategicamente como e em qual cenário ela vai ser aplicada. Até porque, pensando nessa ideia de sistema, né, como uma forma da gente optar isso, fazer essa triagem, entender, né, as características do conflito, agora especificamente falando de conflito, além da gente poder separar nesses dois grupos de meios autocompositivos e heterocompositivos, a verdade é que para resolver um conflito nós temos duas opções, né? Dois caminhos possíveis, basicamente, que é a via do acordo ou a via do julgamento. Né? Porque a heterocomposição pressupõe um terceiro que tem um poder de tomada de decisão e que decide pelas pessoas. Então, quanto mais eu chego próximo desse caminho do julgamento, menos autonomia as pessoas têm de tomarem decisões a respeito daquela situação de conflito que elas estão vivendo. E ainda assim, mesmo que seja optado por um meio heterocompositivo de solução de conflitos, a negociação também pode ser uma saída. Pode. Né? Então, o quanto é interessante a gente pensar que a negociação permeia de fato, né, muitas possibilidades, independente da forma que as pessoas escolheram para resolver os seus conflitos, né? E que até mesmo seguindo pelo meio da heterocomposição, pela força da autonomia da vontade das pessoas, ainda assim a negociação pode colocar fim a um conflito judicializado. E por isso que é tão importante, né? Porque a gente às vezes escuta falar de triagem, de diagnóstico, de design. Mas que essa galera do direito está usando esses termos que parecem tão pouco usados, né? Mas é justamente porque tudo passa por uma estratégia, né? E que, às vezes, num primeiro momento, pode ser que a escolha, naquele momento, faça mais sentido por um meio heterocompositivo de solução de conflitos. Mas isso não significa que as pessoas vão estar presas a essa escolha inicial, né? Então, até mesmo nesse caminho, a negociação pode aparecer como uma possibilidade em que talvez aquelas pessoas que lá no início, né, não estavam tão dispostas a ter essa comunicação de mão dupla, né, como tu perguntaste sobre o que levaria, né, as pessoas a escolherem a negociação. Então, existem momentos também, né? Então, a gente precisa aqui pensar que a gente pode se preparar para uma negociação em várias fases, né, das relações e dos conflitos. Porque por trás de todo conflito existe uma relação, né? E essa relação pode ter mudanças de tomada de decisão, até mesmo sobre de que forma vai ser resolvido esse conflito, né? Até mesmo porque agora eu ouvi falar mais sobre isso, por qualquer situação, a vida é dinâmica, né? A gente está sempre nesse movimento, então é perfeitamente possível que a gente possa a qualquer momento olhar para essas, né, olhar para novas rotas, né? Recalculando a rota. Nossa, fiquei até chocada, falar bem a verdade, porque eu nem sabia que negociação era tão presente em todos esses meios mesmo, né? Mas agora, puxando o gancho do que você falou sobre a preparação, assim, explica pra gente como você se prepara para uma negociação, como ocorre essa preparação? Perfeito. A preparação dentro da nossa escolha, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, acredito, da nossa escolha metodológica de que negociação a gente está falando, a preparação é uma etapa da negociação. Então, quando a gente fala que a preparação é uma etapa, significa que a negociação ela já começa, né, na própria relação, por exemplo, advogado-cliente. Não é mesmo? Porque se a gente está falando de uma negociação direta somente com os envolvidos, talvez eles não tenham essa iniciativa de se preparar, né, para uma negociação, embora possam fazer isso. Mas pensando aqui no papel do advogado nessa relação, quando uma pessoa que tem um conflito e que busca um profissional para auxiliá-la nesse conflito, né, e esse profissional passa a ser, então, a pessoa responsável
por fazer esse diagnóstico, por fazer essa triagem, e que vai apresentar a negociação como uma possibilidade, como uma porta de acesso à justiça, ao sistema de justiça multiportas, cabe a ele, nessa relação também, apresentar a negociação e formas de resolver o conflito que o cliente dele está vivendo de maneira negociada. Mas, enfim, como a gente se prepara, né? Existe um instrumento, inclusive, para isso, né? Que a gente chama de plano de negociação. Por quê? A gente não se prepara para uma negociação somente pensando nos melhores resultados a serem obtidos para nós. Porque a negociação também, como é uma comunicação de mão dupla, ela é relacional. Então, se eu vou negociar com a Gabriela, eu preciso entender que a Gabriela, assim como eu, está negociando, né, com interesses e que ela também quer chegar num resultado importante para ela. Então, isso é se preparar, é pensar no que é melhor para si, o advogado, olhar para o que é melhor para o cliente dele, mas pensar quem é a outra pessoa que vai participar dessa negociação? Quais serão os interesses dessa pessoa? Porque o melhor resultado para mim, nessa negociação aqui contigo, por exemplo, pode não atender os teus interesses. E aí eu não vou chegar num resultado em que a gente aqui vai enfatizar que seja um resultado que gere um benefício para todos os envolvidos. É sobre implicar ganhos mútuos, né? Exatamente. Uhum. Então, nesse plano de negociação, se a gente falar assim, metodologicamente, e principalmente no papel do advogado, por exemplo, para elaborar esse plano de negociação com o seu cliente, é pensar que são 3 elementos, basicamente. É a análise do caso, que vai ser muito semelhante ao que a gente falou da triagem, do diagnóstico, do desenho, né? Nessa análise do caso em que a gente vai identificar quem são os envolvidos nessa situação de conflito, quais são os interesses, quais são as alternativas, né? Aquilo que está fora de uma resolução consensual de um acordo, por exemplo. Então, se a gente não chega num acordo, né? Qual é o outro caminho? E quais são as opções viáveis, né, para essas pessoas pensando no caso em si. Além dessa análise do caso, né, que é o desenho também da situação, a gente precisa fazer, nessa preparação, uma análise de risco financeiro, por exemplo. Né? Qual é o custo de cada caminho e de cada opção possível de ser gerada nessa negociação? E aqui, com essa ênfase de custos financeiros, sem esquecer que esses custos financeiros vão estar atrelados a outros custos também, de tempo, né, custos emocionais. Então, isso é muito interessante, essa correlação, né, de que qual é o custo desse resultado acontecer daqui 1 mês ou daqui 7 anos, 10 anos, né, e o que está em jogo aqui nesse tempo, nessa relação custo-tempo também, né? Então, esse é o terceiro elemento. O segundo elemento. O terceiro elemento é a análise estratégica. Então, é quando a gente vai olhar essa situação e vai ancorar essa situação em 2 polos. Qual é a melhor alternativa caso as pessoas não cheguem num acordo, porque o acordo é um resultado da negociação pensando, né, na gestão de conflitos. Então, qual é a melhor alternativa se as pessoas não chegarem no acordo? E, por outro lado, qual é a pior alternativa se elas não chegarem num acordo na negociação? Então, a gente vai fazer essa ancoragem, né? E aí, é importante também definir qual é o lugar que se quer chegar, né? Qual é de fato, né, o cenário, qual é o melhor cenário de resolução para cada uma das pessoas. Então, o advogado vai conversar isso com o seu cliente, né? Mas também pensar, como eu dizia, sobre a outra parte envolvida, mas para que eu possa, ao iniciar essa negociação, caminhar olhando para esse ideal, para esse cenário ideal.
Porque a negociação não é um improviso, né, Isis? Eu acho que eu ia tocar agora nesse ponto do objetivo. A gente tá falando bastante do advogado com essa figura, mas também pode ser, por exemplo, o empresário que se apropriou dessas técnicas e que vai agir em interesse da sua empresa, né? Qualquer pessoa que possa se apropriar dessas competências que a negociação nos coloca, para que ela possa colocar nesse lugar. A gente está falando aqui desse espaço, porque nós estamos nesse cenário, mas entendam aí sempre essa possibilidade. E não adianta ir para uma mesa de negociação, não sei o que eu quero. Vou lá negociar. Porque aquilo que tu falaste, Gabi, que foi muito interessante dos ganhos mútuos, né? Quando a Ana estava falando ali sobre isso, que é essa ideia que as pessoas têm de que eu sempre tenho que ceder numa negociação. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ganhos mútuos, de construir satisfação. E que para que eu atinja o meu interesse, eu perpasso o interesse do outro. Então, para que eu chegue onde eu quero, no objetivo que eu tracei, eu preciso perceber que o outro está junto nisso. Então, a gente cria aí uma lógica de cooperação nisso. E aí que se fala tanto, às vezes, no ganha-ganha, etc. E por isso a importância da gente ter um objetivo traçado. Conhecer com quem eu estou negociando, para também não ficar pensando em coisas mirabolantes e que a pessoa jamais, por exemplo, seria totalmente inviável dentro daquele contexto, assim, o mundo ideal, cor-de-rosa, tá. Não, cara, vamos botar o pé no chão e vamos ver o que é viável dentro desse cenário. E aí a gente consegue, a partir traçando tudo isso, trabalhar nesses dois polos. E aí a gente vai ter, dentro desses dois espaços, essa zona de possível acordo. Que não é talvez, eu não chegue nem na minha melhor opção, talvez nem na minha pior opção, mas o mais próximo possível da minha melhor opção. Por isso é importante eu construir e verificar, né? Trabalhar com uma estratégia que possa me levar a chegar o mais próximo possível desse meu objetivo, dessa minha melhor opção a esse acordo negociável. Porque é isso, os custos vão estar aí. Hoje em dia, né, tempo, cada vez mais a agilidade nos exige essa reflexão sobre quanto tempo vão demorar determinadas coisas. Então, tá aí um critério importante a gente observar. Então, tudo isso faz muito sentido, né, que nem diria Alice nos Países Maravilhas lá, né, quando o gato, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei qual é meu objetivo? Beleza, cheguei aqui na mesa de negociação, eu vou pra qualquer lugar, porque eu não sei o que eu quero. Então, eu fico trabalhando a partir de uma abstração. E isso não vai me levar num lugar, talvez, para atingir os meus interesses e as minhas necessidades, né? Eu vou estar por aí, tateando, piscando alguma coisa. E mais distante de uma efetiva satisfação, né? Sim, total. Porque a ideia é que as pessoas concluam essa negociação, pensando aqui, se concluírem com um acordo, e saiam satisfeitas, decididas, informadas, né, a respeito daquilo que elas decidiram. Porque senão podem sair da negociação e logo depois pensar, mas acho que eu não fiz um bom acordo, acho que eu não tomei uma boa decisão. Acho que quando fala informada, acho que é um ponto importante, né? Não é uma negociação assim, né, na loucura. Tem uma informação por trás disso, por isso a preparação. Exato. Por isso um profissional preparado para isso. A gente resolve muito dessa questão que se aproxima da satisfação, porque às vezes pode ser que alguém nos escutando pense assim, mas como assim geração de opções de ganhos mútuos, satisfação de todos os envolvidos, do que elas estão falando, né? É realmente possível isso? Sim, porque isso passa por um processo de escolha e efetivamente de preparação. Quando a gente torna essa análise intencional, deliberada de um conflito, de uma relação, a gente tem muito mais chance de chegar a um resultado satisfatório, né? E até mesmo, porque vamos imaginar assim, porque alguém também pode falar assim, né? No meu exemplo aqui que eu dei eu vou negociar com a Gabriela alguma situação. Aí eu vou preparada para essa negociação. A Gabriela pode ser que não se deu esse momento, não fez essa escolha de momento de preparação. Só que se eu tô comprometida com uma lógica colaborativa e eu me preparei e a Gabriela não fez essa preparação, eu preciso dela para chegar num resultado satisfatório para mim. Se é a cooperação, se é a colaboração,
eu preciso pensar que para chegar no melhor resultado, eu preciso da Gabriela, porque sozinha eu não consigo fazer isso. Senão eu não estaria num conflito. Senão eu não estaria num conflito e nem numa negociação. Então, veja, é uma estratégia se preparar para uma negociação. E pensar que eu dependo, e isso é positivo, eu dependo da outra pessoa para chegar num resultado bom para mim e bom para ela. Né? Então, como que eu convenço, né, a Gabriela a aceitar uma proposta que eu venha fazer na negociação? Eu preciso apresentar alguma vantagem, né? Eu preciso mostrar para a Gabriela que eu escolhi algum critério para essa opção. Então, porque quanto mais a gente se aproxima dessa lógica de ceder, de abrir mão, mais restrito vai ficando nossa zona de possível acordo, né? Então, aqui não é um mundo ideal de que as pessoas efetivamente, todos os envolvidos vão se preparar para uma negociação. Então, é o que a gente espera de uma escolha estratégica. Mas quando eu me preparo para uma negociação, é para mim e é porque eu também dependo da outra pessoa. Sim, né? sim. Então, entender o que será que a Gabriela gostaria de obter como resultado nessa negociação. O que faz com que a Gabriela aceite a proposta que eu estou trazendo aqui para essa negociação? Exato. Porque é isso, né? A gente precisa estar junto, né? A gente construiu isso aqui, a gente precisa, a partir disso, construir também as possíveis soluções para a gente gerir essa situação problema, enfim. Sou parte do problema e sou parte da solução. Tudo isso que vocês falaram, eu acho que abrir uma outra perspectiva para o que as pessoas realmente pensam, né? Sobre negociação, sobre tudo que a gente pensava antes, né? Que precisava ter um processo para resolver tudo, precisava levar ao judiciário. A gente pode ver que existem muitos caminhos a seguir, né? E agora, aprofundando um pouquinho mais, eu acho que a gente pode falar sobre a negociação integrativa. Acho que é muito importante, né? Pra gente aprofundar o nosso assunto. É legal a gente falar disso porque a gente pode ter duas opções, né? Para escolher a questão da negociação. Não tem certo e errado aqui, né? A gente não tá falando... A gente está falando de coisas que existem. Então, a gente pode falar da integrativa e a gente pode falar da distributiva. Quando a gente está falando da integrativa, a gente está falando, assim, a ideia da gente construir o bolo com as camadas, com todo o chantilly ali e com todas as, né, recheio e tudo mais. E depois a gente vai fatiar o bolo. Então, eu agrego todo esse valor. Depois que eu constituir esse valor é que a gente vai começar a pensar de como que a gente vai... a partir desse bolo que nós construímos juntos, fazer, né, atingir esses interesses. Na distributiva, eu tô partindo da lógica que tem um bolo e eu já começo a fatiar. E aí a Ana Carolina quer a fatia tal, a Gabriela quer outra fatia, assim a gente vai disputando essas fatias, muitas vezes em barganha. Imagina que eu quero vender para ti, Gabi, essa caneca. Te digo, Gabriela, quero te vender essa caneca por R$45. Tu quer levar por R$45? Aí tu pode me fazer uma contraproposta do tipo, não, paga no máximo 20. Aí eu digo, não, 20 não, vamos subir, aí, o meu limite é 45. Isso o que a gente está fazendo? Barganhando posições. Então a gente está na nossa posição, eu quero vender caneca e a Gabriela quer pagar R$5 por uma caneca. Bom, a gente está num lugar posicionado. E aí enquanto a gente está nesse lugar de posições, a gente está só barganhando. Ah, Isis, mas isso funciona em alguns cenários? Sim, funciona. Tinha até um programa de televisão que fazia isso, né? Então, a gente pode olhar para isso em algumas situações complexas, a barganha não vai funcionar. Se a gente tiver um conflito, por exemplo, societário, em que a gente tem duas grandes empresas, uma dissolução patrimonial gigantesca, ou até mesmo questões mais complexas envolvendo, né, diversos cenários aí em que a negociação pode estar, essa barganha dificilmente vai ser eficaz para a gente chegar naquilo que a gente estava falando, que é o meu objetivo, o meu interesse e a minha necessidade. E que, assim, desculpa me atravessar aqui, mas... Vai lá. Porque o que acontece? A barganha nem sempre
tá ligada aos reais, a realmente ter critérios, né, para barganhar. Por que é R$45 essa caneca? Baseado em que tu chegou nesse valor? Por que não pago R$45, pago 20, pago 5? A gente está usando um exemplo que é super, faz super parte do nosso dia a dia, mas a barganha ela não aprofunda, né, para critérios. E é isso que também é uma grande virada de chave, né, para a gente poder apresentar opções, soluções, respostas, alternativas, né? Afinal de contas, por que eu deveria comprar essa caneca por R$45? Exatamente. Não, e quando a gente está falando da integrativa, a gente está falando disso, numa negociação baseada em quê, então? Em interesses. Eu já estava falando de uma negociação baseada em posições, que seria a distributiva. Então, se a gente olhar para isso, é claro que a gente vai falar aqui, né, do método criado pela Harvard Negotiation, em que a gente está trabalhando exatamente isso. Primeiro, quais são os 4 elementos, né? Quando a gente está falando dessa negociação baseada em interesse. A gente tem as pessoas, então, separe a pessoa do problema. É o primeiro tópico que diz. Não é a minha... A gente falou, o conflito está na relação. Mas eu tenho que olhar para essa situação. Então, eu separo a pessoa. Eu não vou levar para o lado pessoal. Às vezes, a pessoa, fulano está levando para o lado pessoal. É isso, eu preciso focar no meu problema para, a partir disso, fazer o quê? Olhar para os interesses e não para as posições. Senão, eu entro na lógica da barganha. Porque eu olhei para os interesses e deixei de lado, né? Atravessei a barreira. As pessoas, às vezes, falam do iceberg, né? Aquela imagem em que eu tenho a posição, está aqui no topo, e os interesses estão aqui embaixo. Porque eu preciso realmente aprofundar. Isso que a Ana Carolina falou, por que 45? Preciso aprofundar, entender um pouco mais qual é esse cenário. E aí, depois eu passo para as opções. Eu vou gerar opções. E gerar opções de quê? De ganhos mútuos. Né? Que essas são as opções que vão favorecer tanto o meu interesse quanto o interesse da Gabriel. E assim, a gente vai, a partir disso, criar o quê? Critério. Que critério? Um critério objetivo para que a gente escolha, dentre as opções geradas, qual é a que vai fazer mais sentido e que realmente vai proporcionar ganhos mútuos para mim e para o Gabriel. Então, percebam que o método, quando ele aponta esses 4 elementos, ele faz aí, né, faz muito sentido quando a gente está construindo reflexões a partir de relações complexas. Como eu disse, a barganha vai existir, a escolha é sua, mas a gente está argumentando no sentido de que, para situações complexas, a barganha não vai ser muito legal, talvez não dê certo, talvez não funcione. E aí a gente optar por uma lógica, né, por um método que favoreça olhar para isso, vai fazer muito mais sentido e vai nos trazer algo muito mais perene, né, algo muito mais sólido para a gente resolver aquele problema, porque eu sei onde é que eu estou indo, eu estou entendendo qual é o percurso. E outro elemento também, né, é transparência. Porque para uma comunicação acontecer de maneira assertiva, satisfatória, e para que essa estratégia funcione, é muito importante que se tenha transparência, né? Porque, sim, existem métodos de persuasão, métodos de barganha, métodos de convencimento. Táticas, exato. Mas aqui é preciso fazer uma escolha. Então, ao invés de eu me posicionar numa negociação, né? Porque se tu queres vender a tua caneca por R$45 e não abre mão dessa posição, é tudo ou nada, né? É sim ou não. Só esse resultado é possível, né? Mas a transparência é ir além dessa posição, né? Então, por isso que... E aí, quando falo em transparência, na hora vem na minha mente comunicação assertiva, né? Que a gente começou falando em negociação, que é essa comunicação. Então, a transparência também se dá nesse processo de assertividade ao apresentar as coisas, ao trazer na mesa de negociação como é que a gente pode, né, construir algo com tudo isso que a gente tem, como é que a gente pode conjuntamente construir algo que nos beneficie em alguma medida. Exatamente. É muito sobre se conectar com a pessoa que você está negociando também, né? Claro. Isso, conhecer. Eu não posso chegar no escuro. Por isso a preparação. Eu não posso chegar lá, não sei quem é, não sei o que quer, não tenho nem ideia. Vou lá conversar com a Ana Carolina. Não vai, assim não vai funcionar, né? Eu preciso saber quem é a Ana Carolina, qual é o lugar que ela está ocupando nesse cenário, qual é a situação que me está, para poder entender como que a gente vai construir algo, como é que eu vou chegar também perto do interesse dela, né?
Exatamente. É reconhecer na outra pessoa, né, que existem interesses, que existem emoções, que a outra pessoa também está implicada nessa mesma situação. E mais, que existem perspectivas, né? Porque, de novo, no exemplo em que eu e Gabriela negociamos, pode ser que cada uma de nós esteja olhando para a mesma situação com perspectivas completamente diferentes. Em mim dói diferente que dói nela, né? A minha dor talvez não seja a dor dela. O tamanho daquela situação na minha vida talvez seja diferente na vida dela. Com certeza. Né? Então, vejam quantos elementos precisam ser levados em consideração. E aqui a gente está falando só da preparação, né? Só para ir para um processo, né, negocial. Então, esses 4 elementos são fundamentais quando a gente vai fazer essa escolha. Então, a gente faz esse recorte aqui, a gente fez essa escolha desse método, mas é fundamental para a gente entender a relação que existe por trás de um conflito, né? E, enfim, se não houver um conflito da tomada de decisão, por que, por exemplo, quando eu falo tomada de decisão sem um conflito, imagina que eu e a Gabriela temos o interesse de formar uma sociedade. Isso envolve uma tomada de decisão. Vamos ser sócia? Por que a gente vai ser sócia? Quais os critérios do nosso negócio, da nossa sociedade? Onde é que a gente quer ir? Onde é que a gente quer chegar? E se der errado? Né? Porque tem isso também. Qual é o tipo de sociedade que a gente Qual é o quer ter? tipo? Então, vejam, e não existe um conflito. Pode vir a ser. Pode se tornar um conflito futuramente, mas para a gente evitar até mesmo um conflito, a gente usa a negociação de maneira preventiva. Clareza na comunicação, né? Então, é muito interessante, assim, a gente vai a gente vai falando aqui o dia inteiro. Vocês também podem ouvir negociação baseada em princípios, né? Quando a gente está falando desses princípios, né? Basicamente aqui também isso, a Hard Negotiation traz essa ideia dessa negociação baseada em princípios, baseada em interesses, para que a gente, até o título do livro que a gente vai falar logo, assim, só como negociar acordos sem fazer concessões. Então, eu não estou falando aqui de ceder, estou falando da gente poder olhar para o interesse um do outro. Então, acho que agora a gente pode trazer a negociação um pouquinho mais para o lado jurídico mesmo, né? E falar da importância da negociação na formação dos profissionais da área jurídica. Eu acho que é muito importante fazer essa conexão, ainda mais pelo podcast ser sobre uma universidade de direito, né? Então... Bem, a negociação, apesar de ser algo natural e que faz parte da nossa vida e que a gente quase que intuitivamente negocia, é também uma competência. E se a gente for pensar, né, numa principal carreira jurídica, vamos usar de exemplo aqui, como eu já dei anteriormente, né, da advocacia, o profissional da advocacia, o advogado, a advogada, não tem como escapar da negociação. Não tem. Então, assim, essa é uma competência que precisa ser desenvolvida porque, isso vai ser um diferencial na sua atuação, até mesmo pelo fator tempo, eventualmente, que pode ser justamente algo que seja uma vantagem a ser considerada para a resolução de conflito, mas é a negociação enquanto competência na relação com o cliente, como eu falava, e também na forma com a qual a situação que o cliente está vivendo vai ser resolvida. Então, e por que não tem como fugir, né? Porque foi como a gente estava conversando anteriormente. Indo pelo caminho da autocomposição ou da heterocomposição, nós advogados temos que estar sempre preparados para uma possível negociação, uma possível, eventualmente uma oportunidade de se chegar num acordo. Até mesmo num processo judicial, né? Como que eu vou para uma audiência, né, enquanto advogada, em que exista a possibilidade de fazer um acordo sem estar preparada para isso? Né? Se uma audiência de conciliação, né, conduzida por um juiz, em que existe essa possibilidade, eu vou chegar lá e vou dizer,
Na verdade, não tem acordo porque eu não preparei essa possibilidade, não estava considerando essa possibilidade, ou essa possibilidade não é viável. Tá, mas por que, né? Não é viável. E até para saber o que colocar nesse termo de eventual acordo, né? Já se preparar para isso. E eu acho que uma coisa legal na formação é que a gente mudou muito, né? Nós éramos... quando eu fiz o curso de graduação em Direito, era um profissional que foi formado para o litígio, para o processo. Hoje o processo, a gente já viu isso, a gente já falou lá, quando a gente falou do sistema multiportas, ele é também uma opção, ele faz parte desse cenário. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando questões extrajudiciais e que possam ter aí um custo-benefício. E aí, quando eu falo de custo-benefício, eu estou falando disso que a gente falou de custo. Tempo, custo financeiro, etc, etc. Vários cenários. E além disso, o advogado, se a gente colocar no papel do advogado, o advogado tem que negociar os seus honorários. O empresário lá, o cara que quer contratar um serviço, vai ter que negociar a prestação de como aquele serviço vai ser realizado. O preço de como é que vai ser pago, em que momento isso vai ser pago, quando eu vou estabelecer um contrato, uma relação de consumo, uma relação de fornecimento de bens, produtos, serviços, etc. Eu também tenho que pensar de como eu vou negociar com aquele meu fornecedor, ou com o meu cliente, ou como é que vai ser isso, para que eu possa atingir o melhor resultado possível para o meu negócio também. Assim como a gente pensa também nesse espaço. Então, o advogado, ele sentou com o cliente e tem que negociar honorários. Ele já começa por aí o seu processo de negociação. E ao longo do processo, então, se não tem num primeiro momento, ao longo isso pode acontecer. É até ir negociando coisas, tipo, coisas pontuais do dia a dia, assim, né, da advocacia. Mas eu digo, para além da advocacia, a gente negocia tudo. E quando a gente está apropriado dessas técnicas e dessas ferramentas, a gente consegue ter uma assertividade no tratamento muito mais efetiva. A gente consegue trazer para isso tudo um desenvolvimento de habilidades e competências. Eu acho que hoje o aluno do curso de Direito tem um privilégio, principalmente com a mudança das diretrizes, enfim, né, do MEC. A gente olha que hoje é uma preocupação. Então, a gente já está olhando aí que no futuro a gente vai ter um profissional diferenciado no mercado. Perfeito. E o que acontece? Nós estamos passando por uma mudança de cultura, né? Essa geração, a geração dos alunos hoje engajados, né, num projeto de extensão que fala de comunicação, né, estão construindo essa cultura. Não serão mais só profissionais que ajuizam ações, né? O advogado não é mais um ajuizador de ações. O advogado é um gestor de conflitos. Exato. É alguém que tem que olhar para além, né? Não, ia falar que ela falou exatamente o que você sempre fala nas aulas mesmo, né? Não foi combinado. Não, mas a Isis sempre fala sobre isso, que quem pensa só em processo... Tem muita gente que faz isso, né? Mas sempre tem que dar um passo a mais, sempre pensar em vários meios de gestão de conflitos. Claro, a gente vai pensar no processo, a gente vai... É o que eu disse, a gente não dá conta do processo judicial, tá? Que fique claro isso. Né? São meios adequados de solução de conflitos, quer dizer que pode existir um meio mais adequado para depender da situação que está sendo colocada ali. E se o advogado, né, nessa tomada de decisão, nesse desenho, então em que ele desenha para o seu cliente quais são os caminhos possíveis, e como eu disse, é o acordo ou o julgamento, é claro que o processo judicial vai ter que ser levado em conta. Sim. Porque é uma estratégia também, né? Então, mas a questão é que ao colocar o processo no lugar, no momento... ou o porquê do processo, o porquê da autocomposição, mediação, conciliação, negociação, é isso que quer dizer ser um gestor de conflitos, né? E vejam... É um profissional muito mais sofisticado, né? Muito eu até ia consertar minha fala que você não fala mal necessariamente de verdade. Claro, só deixei a ressalva. Não, você fala que hoje em dia tem que ter um diferencial, né? Porque espaço tem para todo mundo, mas... ter um diferencial exatamente como esse, né? Saber lidar com o conflito é essencial. E veja, essa competência... São dois pontos importantes. Essa competência do profissional da advocacia, né, do advogado, da advogada, ela serve tanto para uma atuação mais preventiva,
que pouco se fala também, e isso é um diferencial com certeza, mas para uma atuação em que o cliente já chega com o problema posto, né? Então, que já tem que se pensar numa estratégia para resolver aquele conflito, aquele problema, minimizar danos, o que for. Então, isso faz com que o advogado, o profissional, se coloque num lugar de realmente com um diferencial. Porque o teu cliente não sabe o que tu vai fazer, efetivamente, né? Quando tu estiver lá redigindo a tua petição, num processo judicial, quando tu estiver conversando com o colega, isso faz parte do teu dia a dia. Mas é tão interessante, né, que as pessoas estejam bem informadas do que o seu advogado vai fazer, não em termos de a tese jurídica, né, o conteúdo jurídico, mas a estratégia, né? Isso oferece uma segurança como um elemento fundamental numa relação de confiança que se estabelece, né? Porque o cliente está depositando ali a confiança nesse profissional, né? E aí tu imagina o cliente resolver essa situação, sair satisfeito daquilo ali, num prazo, às vezes, bem menor. Isso, de alguma maneira, fideliza o cliente. E outro ponto para a gente tocar também, que é a questão dos contratos, em que cada vez mais se fala do uso de cláusulas escalonadas, em que eu tenho a previsão de um meio alto compositivo combinado com um meio hétero compositivo para a gente solucionar as demandas decorrentes daquela relação contratual que por algum momento houve um ruído ali em alguma fase do contrato. Então, se tem falado muito do uso das cláusulas escalonadas, cada vez, já se falava há muito tempo, né? Mas a gente tem visto uma retomada dessa fala do uso das cláusulas escalonadas exatamente para favorecer esse espaço. Inclusive vejo advogados que também são mediadores ou que também trabalham com a questão da advocacia no âmbito mais também colaborativo, etc., das práticas colaborativas, e falando disso, de oferecer a mediação, de oferecer a negociação como um presente para esse cliente, até para as pessoas conhecerem, para a gente sair do lugar do desconhecimento. E isso é uma coisa importante. O advogado é a porta, né? Eu tenho um problema aqui, vou procurar quem, né? Eu tô com uma situação jurídica para resolver, vou buscar um advogado. É a primeira pessoa que me vem na cabeça. E aí, quando o advogado te apresenta essas possibilidades, isso torna eu não sabia o que era isso, né? Não tenho nem ideia do que é mediação, já ouvi falar, não sei. Algumas pessoas vão saber, agora outras, né, não vão conhecer. Então, como isso vai mudando, né? Então, eu vejo que esse profissional hoje, esse aluno que está na graduação, e realmente a gente fala bastante disso, com certeza vai ter um diferencial no mercado, vai conseguir ter essa possibilidade de ter uma sofisticação no trato com as questões, né, do espaço jurídico. E é muito interessante, assim, eu costumo brincar que advogado não é médico, mas faz diagnóstico, né? Sim, por isso que a gente trouxe esse elemento tão importante lá no início da nossa conversa. E a verdade é que a gente, não necessariamente nessa comunicação assertiva que se tem com um cliente que é fundamental e que envolve habilidades e competências de negociação, não necessariamente o advogado vai vender o remédio. Ele vai vender para o seu cliente os benefícios, as vantagens, os prejuízos, os riscos, né? Porque quem é o especialista, quem é o gestor de conflitos, quem conhece, né, os efeitos colaterais de cada remédio que a gente tem, cada remédio jurídico? Porque na cabeça das pessoas que não estão, né, vivenciando esse contexto jurídico que a gente vivencia, talvez o remédio usual seja o processo judicial, né? Mas nem sempre vão saber quais são os efeitos colaterais disso na vida, né? Então, a gente não vende o remédio, a gente vende o que esse remédio pode proporcionar na vida daquela pessoa. E que ela possa decidir a partir disso. Porque talvez, né, vender para o teu cliente, no teu caso, eu recomendo uma mediação, né? Mas se tu disser esse presente, né? E se eu te proporcionasse uma experiência em que tu vais poder falar efetivamente que tu tá vivendo para essa outra pessoa que tu tá em conflito? Como seria isso para ti? Né? Claro. E
Porque eu tô percebendo que existe uma expectativa aqui, pelo que tu tá me falando, de que é importante que tu seja ouvido, né? E talvez num processo judicial tu não tenha essa oportunidade de ser ouvido, de falar, de conversar com a outra pessoa. E que tu vai perder uma autonomia aí de tomada de decisão. Como seria, né? Então, eu não sei, podem ser muitas vantagens, desvantagens ou situação que um bom gestor de conflitos, né, um bom diagnóstico, uma boa escuta pode proporcionar. Exatamente. E eu acho que, para finalizar a nossa conversa, seria muito legal se vocês pudessem indicar alguma leitura, alguma coisa para quem está começando a estudar negociação. Eu acho que os livros já estão aqui na mesa propositalmente, né, para a gente falar de 3 livros bem iniciais. Não tem como a gente falar de negociação sem falar do Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do Ury, porque esse lugar, para negociar com o outro, eu preciso a maior dificuldade, ele traz isso no livro, é a negociação comigo mesmo. Então, como olhar para tudo isso? Depois, o clássico Como Chegar ao Sim, que eu acho que é um livro que a gente tem que ler, que traz exatamente toda essa questão que a gente falou dos princípios, dessa negociação baseada em interesses. E depois, um outro livro também da Harvard, que é Negociações Eficazes, que traz ali vários pontos interessantes também. Acho que esses 3 aqui já estão de bom tamanho para o início nesse lugar da negociação. Tem muitos outros. A gente está trazendo aqui a partir dessa lógica que a gente entende que é relevante, que é essa negociação integrativa, que é essa negociação baseada em interesses, em que a gente conversou bastante aí ao longo. A gente poderia falar muito mais sobre negociação, mas realmente a gente tem um tempo aqui para cuidar. Exatamente. Gente, por hoje é isso. Eu queria muito agradecer a Ana Carolina. Nosso papo foi excelente. Eu adorei muito estar aqui na mesa com vocês. Queria agradecer também a professora Isis, ao professor Daniel Carnaúba, por fazer isso se tornar realidade, né? O podcast se tornar realidade. Que os nossos telespectadores fiquem ligados no nosso canal no YouTube, no nosso TikTok e também no Spotify, que é onde a gente posta os episódios. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.